Ô Flávio, eu considero, assim como o falecido Reginaldo de Ataíde, foi um pesquisador muito legal, por sinal é o nome do meu pai aqui, foi um cara de campo, fez assim, um dos melhores ufólogos assim, no Brasil que a gente teve aqui, ele está nesse rol aí dentro dos melhores. Eu considero o seu trabalho muito parecido com o Reginaldo de Ataíde, faço questão de dizer isso aqui em público para você. Mas eu gostaria, cara, de trazer alguns ufólogos aqui do Nordeste também, para aparecer aqui no Brasil UFO, para contar essas mesmas histórias. Às vezes o cara pesquisa em região diferente e às vezes o cara não tem essa visibilidade que ele merece ter. Então, eu vejo aí alguns canais aí que eu não quero citar nome, principalmente uma loirinha famosa aí que todo mundo conhece. A menina tem não sei quantos mil inscritos lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil, não sei quanto tem 1 milhão. Pô, cara, contando altas mentiras, altas viagens na maionese e as pessoas acreditando, dando altos likes. Aí chega o Flávio Tobler aqui, apresenta um vídeo super real, casos de morte mesmo, de pessoas que foram atacadas dentro da mata, história de terror. E a gente, eu me ponho nesse meio também, e a gente não consegue, cara, bater nem 50 mil, nem 20 mil, nem 30 mil, fica naquela casa de 10 mil inscritos, e olhe lá, contando verdade, pesquisando casos reais. Então, isso é meio revoltante, sabe? Saber que a mentira vende tão bem. Então, eu gostaria de dar oportunidade para esses ufólogos que contam casos reais como você. Eu gostaria que, se você conhece algum ufólogo que você considera do Nordeste aí, que você poderia falar o nome aí, que poderia nos indicar, que eu já vou até anotando aqui. Quais os ufólogos do Nordeste que fazem um trabalho bacana, que não é tão conhecido aí? Você poderia falar alguns para gente? Flávio? Estou tentando me lembrar aqui, porque, como eu sempre digo, Sim, pesquisadores sim. na minha região aqui é muito difícil. Sim, sim. Os Não que eu tem problema. Você vai lembrar com calma, então. Depois você vai me passar no WhatsApp o nome dele, contato deles, que eu quero, junto com o Cleiton, trazer esses caras aqui para contar esses casos aí legais aí também, tá bom? É, ah, eu, o lance também, né, Flávio, até emendando isso aí que vocês estão conversando, realmente, né, o pessoal, não quer a verdade. O pessoal não quer a verdade. O pessoal, ele quer viver a mentira, quer viver ali o sensacionalismo, né? Infelizmente é isso. E pessoas sérias, assuntos sérios, contando as coisas reais como são, às vezes não tem isso, mas isso faz parte do jogo, né? Então cabe, eu acredito assim, que é muito melhor termos uma audiência selecionada que sabe o que está perguntando, né? Uma audiência de qualidade do que uma audiência super sei lá, e vem um monte de hater, vem um monte de cara que não sabe nem o que tá falando, né? Então é melhor as pessoas selecionadas para saberem o que estão falando e somarem com a gente aqui também nas perguntas, né? Então faz parte. Desculpa te cortar, Flávio. o que eu vejo hoje na ufologia é que existe uma vertente da ufologia muito fantasiosa. Certo? Exatamente. Essa é uma dura realidade que o ufólogo e muita gente que se interessa pelo assunto, e muitas vezes encontra de cara logo com essa ufologia fantasiosa e acaba prejudicando as outras pessoas que pesquisam, que se interessam de forma séria pelo assunto. É isso mesmo, e eu concordo com você. Deixa eu ver se eu leio mais o que o pessoal tá falando no chat, né? O Francimar Souza, nos interiores do município de União, Piauí, existe vários relatos de orbes e OVNIs, principalmente nas áreas do Canavial e do Rio. Você sabe disso aí, Flávio? Com certeza. Inclusive, tem até vídeo sobre esses avistamentos. Tem um caso muito conhecido que está lá no canal, que é o caso Convap.
São 3 vídeos que abordam a perseguição de toda uma família no carro quando se deslocava da cidade de União para Teresina. Então, eles foram perseguidos por um objeto do tamanho de um Boeing. Nossa! Tamanho de um Boeing? Do tamanho de um Boeing. Eles achavam que era um avião fazendo um pouso de emergência. Com certeza. E aí começaram a correr numa velocidade maior no carro, achando que o avião ia pousar na estrada e ia matar todo mundo por causa desse pouso de emergência. Uhum. Quando o objeto se aproximou, que não fazia nenhum barulho, e aí eles viram que o objeto tinha uma forma triangular, aí é que a ficha caiu. Então, nesses vídeos, caso Convap, os protagonistas, né, as pessoas que testemunham desse caso, contam com muito detalhe sobre essa perseguição, essa ocorrência. E tem também outros casos que aconteceu na cidade mesmo de União, envolvendo essa família, ou seja, me parece que já tinha um histórico, antes de ter essa perseguição na estrada, já tinha um histórico de um dos membros da família sobre avistamentos, inclusive com as imagens de um objeto luminoso sobre a cidade de União, se deslocando de um ponto ao outro. Então, é um caso bem interessante. Nessa região da Convap também tem outros casos associados, inclusive, num desses vídeos, é relatado que os moradores dessa região da Convap, à noite, evitam ligar suas lanternas e apontar para o alto, porque quando eles fazem isso, os objetos que estão lá, como se estivesse procurando, acabam descendo e interceptando essas pessoas que estão sobre as árvores. Então, elas evitam. Alguns até teimam em fazer só para testar, mas quando acende a lanterna para o alto, imediatamente um objeto se ilumina e trata logo de descer. Sim. Mirante, faça a sua pergunta. Oi, vamos lá. Só falar rápido, a questão da caça, do uso de espingarda na mata, a gente tem que lembrar que muito pessoal está numa região lá, tem supermercado, o cara não dá para o cara comprar carne moída. A questão da proteína, né? A proteína é uma fonte de energia importantíssima, ainda mais para um pessoal que mora numa região que precisa ter muito trabalho, demanda muito trabalho físico, trabalho bruto, e a proteína, ela é uma fonte inquestionável de energia. A caça é o mercado do cara, né? Então, a questão da caça é que a gente vive numa época agora que ficou um exagero. Tudo bem, tem o seu mérito de proteção ambiental, mas se tem um sujeito que está numa região lá no meio do nada da mata, lá com a família, ele vai caçar para manter a família, ele não vai quebrar o ecossistema, não vai, sabe? O sujeito, não é fácil caçar. Você vê o Flávio comentando, o cara fica no giral a noite inteira lá, esperando o animal passar pela trilha, pegar a cevada lá. Não é sempre que ele acerta, às vezes não pega um animal muito grande também. Então, não é uma vida fácil. E a gente precisa, como você comentou, né? A gente tem uma visão muito de cidade, uma narrativa muito de cidade, acaba contaminando o jeito de olhar. Mas a questão da caça, ela é legítima também, a gente não pode esquecer disso, né? Mas o que eu queria comentar com você, Flávio, uma coisa que eu ouvi uma vez você comentando, e é uma coisa que eu nunca mais esqueci, porque eu, da minha forma modesta, procuro acompanhar a pesquisa de muita gente do Brasil e de fora do Brasil. E você, até hoje, foi a única pessoa que fez um descritivo que eu acho sensacional. Eu queria que, se você se lembrar, que você dividisse com a gente de novo, né? Que é a questão dos raios de luz. Inclusive, ressaltando aqui que a luz de galão que você destacou é o que muita gente fala hoje da tal da luz sólida, né? Que é muito comentado em alguns relatos, e é realmente uma capacidade técnica fantástica. Mas que eu queria dizer o seguinte, você já viu você citar a função dos feixes de luz emitidos pelos fenômenos conforme a sua cor. Então, eu queria saber se você pode descrever essas funções para a gente, porque eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista sua
e que, através dos depoimentos das pessoas que você tem entrevistado, parece que, assim, quando emite um determinado feixe de uma cor, é para uma coisa. Um determinado feixe de outra cor faz outra coisa com a pessoa. Você lembra desses detalhes e dessas especificações? Por exemplo, se eu não me engano, a luz vermelha, quando é um feixe de luz vermelha, ela meio que deixa o cidadão paralisado. Quando é um feixe de luz, por exemplo, branco, ele meio que fica escaneando a mata para achar o cidadão ali no meio. Então, se você lembra desse descritivo que você fez, você pode dividir com a gente de novo. Esses detalhes eu acho que eu tenho em algum livro aqui. Eu fiz na coletânea, mas faz muito tempo que eu não acesso esse assunto. Mas, normalmente, esses objetos, eles atuam dessa forma, principalmente quando eles localizam a pessoa, quando eles não conseguem imobilizar de imediato o morador que está ali na caça sobre a árvore, esses moradores acabam adquirindo a agilidade em se defender dos objetos, quando eles observam que, normalmente, ele não aparece de repente sobre a pessoa, ele sempre fica uma pequena luz, como se fosse um objeto menor a uma certa distância. Então, o morador que já está acostumado a esse tipo de fenômeno, ele já sabe que é o objeto, então ele trata logo de descer da árvore, e quando o objeto joga a luz sobre aquela árvore, o cara já procurou a moita mais próxima para se esconder. Mas, normalmente, depois que ele localiza essa pessoa, ele começa a atuar de diversas formas. Cada luz tem uma respectiva função, como você havia falado aí. Existe a luz que serve para iluminar o local. Essa luz, geralmente, ela é muito forte, que você consegue achar uma agulha no chão, praticamente uma agulha no chão, e após essa luz, ele começa a atuar com as outras cores, cada um com uma forma, eu acredito que cada um com uma forma específica. Luz vermelha, com certeza, deve atuar no campo emocional, nervoso, sistema nervoso da pessoa, que a pessoa trata logo de se esconder logo, porque o que ela mais fala é que começa a adormecer. Ela começa a adormecer e perder as forças nos seus membros. Depois, se não atuar essa cor, ela vem com as outras cores. Cores verde, cor azul, não me recordo agora é a função. Faz tempo que eu anotei isso, mas de cabeça eu não consigo me lembrar. Porque o que mais atua é a luz da imobilização. Essa, atuando sobre a pessoa, eles não precisam usar esses outros recursos. Então, são as luzes mais características. É a luz branca, fortíssima, e a luz vermelha também. Essa luz branca é tipo aquela solda, né, Flávio? Tipo luz de solda, né? Isso. Mas muitas vezes tem objetos que a luz, eu já tenho observado em alguns depoimentos, que ele não brilha como aquela luz de solda. Há alguns objetos que ficam com uma luminosidade que o objeto pode estar bem próximo ao solo e não ilumina o solo, só ilumina ele mesmo. Uhum. Ele não reflete, a luz não reflete para iluminar o lado, apenas o objeto fica iluminado.